Eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Jonas. Profeta menor, Jonas. Famoso profeta que foi comido pelo peixe. Nós vamos de novo ler Nós vamos de novo ler essa história. No capítulo 1, nós vamos ler apenas 2 primeiros versos de uma história tão conhecida que eu vou poupar, não é, a leitura, e vamos ler os 2 primeiros versos. A palavra do Senhor, a palavra de Deus, a ordem de Deus, o chamado de Deus, a instrução de Deus, o ensino de Deus. A palavra do Senhor veio a Jonas, não sabemos como ela veio. Não está dizendo que ele recebeu uma profecia, ele pode ter feito uma aula do CCM. Ele pode ter participado de um dia da visão. Ele pode ter feito um summit. Ele pode ter ouvido uma pregação. Às vezes a gente pensa que quando fala da palavra do Senhor, tem que ter sido algo assim. Alguém pode ter falado para ele. Mas aqui, por quê? Porque Deus fala de várias maneiras, mas aqui parece que Deus falou com ele direto mesmo. Se audivelmente, se através de alguém, um sonho, a gente não sabe. Mas a palavra do Senhor veio a ele como vem a você tantas vezes. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa. A palavra do Senhor veio a mim um dia, e ele não usou vá, ele só falou assim, ide. Ou ele falou, indo. Mas a palavra do Senhor é a mesma, ele sempre pede para a gente fazer algo, para a gente ir. Vá depressa, depressa porque é urgente, vá correndo, corre, não tem tempo. Corre, vá depressa. A grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu à minha presença. Eu vi, eu olhei e vi, choquei. Subiu o nível. Não só subiu não, porque eu já sabia, mas passou do limite. Entornou. Está demais, aí passou do limite. A maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas que recebe a ordem de ir, não vai. Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se a Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou o navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Deus abençoe a sua palavra. Deus fala ao nosso coração. E é o que eu peço em nome de Jesus. Pode se assentar. Meu objetivo nesta manhã para você é ajudá-lo a compreender o propósito da igreja diante de tantos desafios de uma época e de uma era e de uma cidade, de um momento como a gente vive. Deus já teve que destruir cidades inteiras. Sabia disso? Você sabia que Deus na história já destruiu cidades? A primeira cidade que Deus teve que pesar a mão e trazer um juízo muito grande foi Babel, que é o modelo da Babilônia, Babel. Lá no primeiro livro, a cidade se levantou contra Deus e Deus pesou a mão sobre ela. Pior foi o que Deus teve que fazer com Sodoma e Gomorra. Já tendo de uma vez destruído todas as cidades por meio de um dilúvio, onde praticamente toda a raça humana desapareceu. Juízo de Deus contra o pecado. Então, muitas pessoas pensam, Deus nunca vai fazer nada, Deus nunca vai fazer nada. Estão interpretando erradamente a bondade de Deus. Um dos erros que nós mais cometemos é interpretar errado a bondade de Deus. Quando Deus se demora, quando Deus alonga a sua paciência, nós pensamos que é tolerância, aceitação, que Deus fez acordo conosco e disse, eu não vou ver seu pecado não. Mentira. Deus sempre vê, tem sempre um limite. Mas a bondade de Deus é para nos levar ao arrependimento. Deus já teve que destruir cidades.
Sodoma e Gomorra foram dizimadas por fogo que caiu do céu. Mas Deus não quer fazer isso. Deus não quer andar por aí destruindo pessoas. Ele veio salvar, Ele é o Salvador, Ele é o Pai, Ele ama. Nós acabamos de falar isso. Deus não quer sair por aí destruindo cidade o tempo todo. As cidades deveriam, o povo deveria voltar para Deus e saber que Deus pode transformá-la. E a história de Jonas mostra para nós uma intervenção de Deus para salvar uma cidade. Deus salva uma cidade inteira. E Deus revela para nós aqui um tipo de modelo, uma maneira como nós poderíamos agir e viver, para ao invés de ver nossos vizinhos, nossa cidade, as nações indo para a destruição, nós poderíamos aqui entender algo que Deus pode fazer para mudar aquilo que a gente fica tão triste de observar. Nínive era uma das cidades mais belas do mundo. Belíssima. Nínive era a capital do Império Assírio. Na época de Jonas, já era uma cidade com mais de 1.500 anos de existência. Na época de Jonas, Nínive já tinha mais de 1.500 anos. Uma cidade extremamente rica e poderosa. Quero dar a vocês algumas ideias para conhecimento geral e para você avaliar comigo. Só para construir o palácio do rei, 12.000 escravos. 12.000 escravos trabalharam 10 anos ininterruptos para terminar esse palácio. 12.000 trabalhadores, 10 anos trabalhando. Dá para você ter uma ideia do tamanho? Era chamado Palácio Sem Igual, até hoje é chamado o Palácio Sem Igual. A cidade era uma fortaleza militar, invencível, super segura. Para você ter uma ideia da estrutura dessa cidade, quando você começava a vir em direção a ela, a 100 quilômetros começavam os fortes de proteção. Vários. A 100, a 50, a 30, a 10. É como se lá em Ouro Preto já começasse a proteção de Belo Horizonte. Já começa ali dizer quem é você, vai fazer o que lá dentro? Vai passar não. Seria bom, né, morar numa cidade assim, hein? Super segura. Seus muros tinham mais de 30 metros de altura. Isso aqui talvez tenha uns 12. Por aí. Eu acho que é isso, eu me lembro bem. Total altura do muro 18. Muro de arrima, aqui talvez visível uns 12. Bota mais 12. E depois lá em cima você ainda põe mais 6. O muro dessa cidade. Mas não é só isso não. Ele era tão largo que passavam 2 carros em mão dupla, rodando, carros de guerra, para poder circular na proteção da cidade. Por causa disso era considerada uma cidade invencível. Uma cidade cheia de praças e jardins, fazendo dela uma das cidades mais visitadas, não é? Mais atrativas. Era assim tipo, sei lá, Paris daquela época, não é? Tipo a Nova York, tipo Madrid, para mim uma das mais fabulosas. Tudo isso que essa cidade fez, essa riqueza toda veio de onde? Minas de ouro? Tecnologia, trabalho árduo? Sabe de que veio essa riqueza toda? Guerra. Guerra. Despojos. Sabe o que esse povo fazia? Saía por aí. Sabe o que eles faziam? Matavam. Torturavam. Saqueavam. A riqueza foi tamanha, conquistada por meio da escravidão, do roubo. Eles tomavam a riqueza de todas as nações e acumulavam para si riqueza.
A Bíblia chama Nínive de a cidade sangrenta. Exatamente por isso. Porque ela tinha sido construída com sangue inocente. Ela tinha sido construída com dor, com morte, com sacrifício de muita gente, muitas nações. Entre as várias nações que eles conquistaram, uma das que eles mais roubaram e mais machucaram foi Israel. Israel, a cidade de Jonas. Por séculos, a Síria veio, machucou Israel, feriu Israel, roubou Israel. Pensa você, trabalho, de repente, levam tudo. Comércio de novo, levam tudo. Mas não levam só meu dinheiro, leva meu filho, leva meu pai. Para fazer riqueza para eles. Escravidão, você conhece o sistema de escravidão? Uma cidade sangrenta, cheia de maldade. Eu falei com você que ainda que eu consiga medir o céu, tenta, não consegue. Assim é o amor de Deus pelos homens. É o amor de Deus por você, aí você fica todo feliz, não é? É o amor de Deus pelo seu filho que não está aqui, de você falar, Deus está cuidando do meu filho, mesmo que ele está agora tontão da balada de ontem. Mas você está confiando. Que bacana que Deus também tem tanto amor assim pelo, deixa eu ver, um povo que você gosta, pelos espanhóis. Que bom que esse amor de Deus é tão grande pelos americanos, todo mundo gosta da Disney. Que bacana. Mas ele tem esse amor pelo ISIS. Ele tem esse amor pelos curdos. Ele tem esse amor pelos muçulmanos, pelo terrorista. Ele tem esse amor pelo brasileiro. Ele tem esse mesmo amor pelos homens maus. E o que essa história começa dizendo para nós é que mesmo essa cidade sendo tão cheia de maldade, Deus decidiu que iria salvá-la. Cheia de maldade, Deus tem um desejo. Qual o desejo de Deus? Vai lá, Jonas. Vai lá e põe fogo. Vai lá, Jonas, explode. Vai lá e mata. Não. Vai lá e prega para ela. Isso não te impressiona? Por favor, o que eu vou falar hoje tem muita aplicação coletiva. Mas não deixe de aplicar para você. Sabe, quando eu penso assim, eu falo, Ele me ama. Essa mesma misericórdia que Ele tem por todos, Ele tem por mim. Por isso, quando eu me ajoelho para pedir um perdão, para falar que Ele arranca esse egoísmo que eu tenho dentro de mim, essa feiura, eu sei que Ele me olha com amor, porque Ele quer salvar. E quando eu canto, Ele tem poder e Ele deseja salvar, eu sei que é verdade. Porque essa história mostra um amor que a gente não consegue alcançar. Você pode tentar as maiores comparações. Você pode tentar as melhores parábolas, as metáforas mais extraordinárias. Você jamais chegará nem perto de entender o coração de Deus. E esse talvez seja um dos nossos maiores erros. Nós não enxergamos o coração de Deus, não entendemos Deus. Nós não entendemos Deus. Nós pensamos que Deus parece com a gente. Não parece. A perda da imagem de Deus já tem milhares de anos. O pecado fez dano em nós, transformou-nos, nos faz sentir como não deveria ser, nos faz pensar como não deveria ser. Essa história é antiga demais. Jonas já é mais parecido conosco do que parecido com Deus. Mesmo que ele estivesse muito mais perto, lá da época do Jardim do Éden, quando o homem era a imagem de Deus. Mas já Jonas está aqui dizendo, o quê? O quê? Eu vou lá, a minha missão é ir lá e pregar para esse povo aqui. Não, piada, hein? Piada, hein? Jonas não quis ir. Jonas não quis ir. Sabe o que é pior? Na teoria eu falo assim, absurdo esse Jonas. Mas na prática eu falo assim. Porque nós, quando lemos um jornal e vemos que a polícia
massacrou um grupo de bandido aí e exterminou, a gente fala, fez muito é bem. A gente não fala assim? Uma cidade cheia de maldade. Por isso o amor de Deus é tão impressionante. Ele inclui a mim, inclui você, inclui o mais vil pecador. E eu fico arrepiado. O livro de Jonas nos mostra como Deus queria transformar essa cidade. E sabe o que ele faz? Sabe qual é o modelo de Deus para isso? Você vai descobrir hoje o espetacular, o poderoso, a sobrenatural estratégia de Deus para uma cidade inteira de milhares de pessoas. Milhares de pessoas, de repente, não é? Virarem. Qual será essa estratégia? Que ação seria essa? Pois bem, um homem. Eu só preciso de um homem, diz Deus. Um homem que vá na cidade e pregue. Só isso. Um homem para pregar. Ou seja, Deus quer salvar e Ele só precisa de uma coisa. Sabe qual é a estratégia de Deus? Alguém que dê testemunho. Alguém que fale de Deus. Não foi isso que aconteceu? Não foi isso que aconteceu na cidade de Siquém? Não foi isso que aconteceu? Não precisou só de uma mulher descer lá embaixo, a cidade inteira veio. Alguém que desceu e falou assim, lá fora tem um homem. E esse homem, ele está me salvando. Eu estou descobrindo meus pecados. E a cidade toda veio e depois falou assim, agora nós também cremos nele. Um homem, Deus só necessita de alguém que proclame a sua palavra, que anuncie a palavra dentro da cidade. Isso fala para mim do papel estratégico, do papel chave, do papel único, exclusivo, um privilégio, uma responsabilidade sem igual que nós, igreja de Jesus, temos. É uma estratégia tão séria que o destino futuro, o reencontro, a reconciliação, a possibilidade, a oportunidade só vai acontecer se um Jonas descer lá na cidade e falar para ela do que Deus quer fazer. A igreja é o profeta de Deus. Qual que é o problema? Que a igreja vive igualzinho Jonas. Deus diz para Jonas, vá, dispõe-te e vai à cidade. Vai à grande cidade. Você notou que Deus a chamou de grande? Deus diz, é uma super cidade. E mais, tem muita gente. Eu não me importo com os muros, eu não me importo com os quadros, com as obras de arte, com as esculturas fantásticas, os tesouros. Quando olho, eu olho gente. Quando eu olho uma cidade, eu vejo gente, lá tem milhares de habitantes, todos perdidos. Uma imensa cidade que Deus se moveu para salvá-la. E aí a gente percebe aqui, sabe, esse chamado de Deus. Moisés foi um que teve um chamado de Deus, ele falou, você vai salvar esse povo, você vai tirar o povo, você vai guiar o povo, um homem para salvar o povo. Moisés entendeu, e aí Moisés fez uma coisa, ele falou assim, olha, tudo bem, eu vou salvar o povo, eu vou lavar o povo, mas eu tenho uma condição. E o Senhor falou, pois não. Eu quero que você vá comigo, eu quero a tua presença. E Deus falou assim, para levar meu povo lá, você quer a minha presença? Eu quero. Então isso é fantástico, porque a igreja deve levar o povo e ter a presença de Deus. Sabe o que nós fizemos agora? Nós fizemos assim, isso não, eu só quero a presença. Senhor, eu quero a tua presença, um avivamento, poder, unção. Não arrepiei naquele culto. Eu quero a presença, eu quero conhecer a palavra, eu quero mensagem, eu quero uma conferência. Pô, essa igreja podia bombar mais. Eu quero a presença. Mas a presença foi pedida porque eu estou indo. Ele disse assim, ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos, e eis que estou convosco todos os dias. Não, mas eu não vou não. Então não vou também não.
Nós muitas vezes nos sentimos órfãos, distantes de Deus, perdidos de Deus. Por quê? Porque não estamos indo. Muitos têm trocado. Quando Jonas ouviu a ordem de Deus, não obedeceu. Ao invés disso, foi para o porto de Jope, fugiu das ordens do Senhor, comprou uma passagem, exatamente na direção oposta. Deus falou, vai para lá, ele foi para lá. Jonas pega esse barco para fugir da vontade de Deus, não queria obedecer, não queria pregar a palavra, porque era judeu, sua nação tinha sido atacada, e a melhor coisa que ele pensava é, que destrua, eles merecem, menos um inimigo para nós. Oba, vão ficar livres de um inimigo. Muitas vezes a gente age como Jonas. A primeira afirmação que eu fiz é, Deus só precisa de uma pessoa que anuncia a palavra na cidade. Muitas vezes nós agimos exatamente como Jonas. A gente quer se distanciar das cidades. Esse é o meu tema hoje. Nós conhecemos os problemas da cidade. Nós conhecemos os gravíssimos problemas de uma cidade brasileira. Violência, pobreza, injustiça, problemas nas famílias, droga, problemas habitacionais vergonhosos. Quanto tempo você não sobe numa favela? Água, essa que a gente abre. Partes imensas da cidade não tem água. Eletricidade, menores abandonados nas ruas, adultos, idosos na rua. E sabe quando esses problemas vão aumentando? Qual é o nosso sonho? Um sítio fora da cidade. Eu quero uma casa no campo. Não é? Eu quero uma casa no campo. Eu quero um sítio. Sabe por quê? Quero me afastar. Eu quero, eu aguento isso aqui para, eu trabalho aqui para poder, eu quero me aposentar. Meu sonho de vida não é nunca mudar a cidade, é sair dela um dia. Não, mas não tem lugar no Brasil que está dando mais. Então, o quê? Passaporte. Quero uma casa. Key Biscayne. Eu quero meu passaporte italiano. Acho que meu bisavô vai me arrumar um jeito de eu sair daqui. Mas no fundo, todo mundo, a gente brinca. Mas, tá bom, a maioria não tem sítio, não viaja nem lembra. Mas sabe o que faz? Aqui, desliga. Não vejo nada, não sinto nada, eu não ligo. Eu não me importo. Eu ando num caminho que eu não vejo nada. Eu não vejo as crianças, eu não vejo a violência, eu mudo o canal. Eu estou aqui, mas não estou. Eu estou aqui, mas no meu coração estou lá em Tarsis. Por quê? Porque Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E aí, quando Ele voltar, Ele vai me tirar daqui. E aí aqui, vai tudo pegar fogo. Mas eu não vou queimar. Está certíssimo isso, essa é a nossa esperança. Mas não é questão do que vai acontecer, é questão como vai acontecer. Quem vai ficar para trás? Você sabe a história que Jonas fugiu? Quando ele estava no alto mar, Deus enviou uma tempestade enorme contra aquela embarcação. As pessoas do barco começaram a clamar os seus deuses, porque a tempestade estava anormal. Mas sabe o que Jonas fazia? Estava lá nos porões dormindo. Todos lutando contra a tempestade, todos tentando resolver o problema e Jonas dormindo.
Eu vou falar de novo. Toda cidade tentando de alguma maneira resolver seus problemas e a igreja dormindo. Todo mundo tentando lutar, todo mundo tentando ver como faz isso, como levanta, talvez uma pá maior, talvez um remão, talvez outro tipo de... Vamos pensar uma solução, vamos tentar. Mas eles não são bons. Mas alguém lá, numa caminha fechadinha, uma sacudidinha, até nina, né? Dá para ficar ali, e eu não estou participando. Se Jonas é a igreja, esse é mais um quadro que tem que fazer a gente pensar. Sabe por que ele está dormindo? Porque ele está seguro. Ele é salvo, se ele morrer, ele vai para o céu. Mas se todos naquele barco morrerem, estão perdidos, mas ele não liga. E por que eu vou ajudar? Eu estou salvo. Nós estamos seguros mesmo, irmãos. Mas o privilégio que a gente pode ter de Deus ajudar a gente, usar a gente para ajudar pessoas tão perdidas, diz o texto, que eles estavam tentando se salvar. E sabe o que eles faziam para se salvar? Invocavam os seus deuses. O que o povo faz, gente? Nós ficamos horrorizados que eles vão atrás de sangue, sacrifício, bode. Eles pagam um dinheirão para fazerem macumba, para tentar ajudar. Eles vão atrás de curandeiros. Eles vão atrás de um monte de religião. Aí a gente fala assim, e que absurdo. Eu falo assim, qual outra opção eles têm? É o que eles têm. E às vezes nós estamos julgando algo que a culpa é nossa. Porque esse era o Deus que eles tinham. Eles começam a invocar os seus deuses. E sabe o que o mundo faz hoje? O mundo está se enfiando em cima de deuses. Exatamente como o marinheiro, o que a população da cidade está fazendo? Desesperados com a tempestade que está por aí, eles estão atrás dos adivinhos, dos bruxos, dos feiticeiros. Por quê? Porque eles não têm ninguém. Enquanto isso, a igreja o quê? Está lá dentro do porão. O que ela está fazendo lá? Cuidando das nossas crianças. Central da criança. Cuidando dos nossos velhinhos. Cuidando das nossas famílias com necessidade. Cuidando bem do nosso carpete, da nossa cadeira. Cuidando bem da temperatura do ar-condicionado. Vigiando os nossos carros. Me dá uma ideia do Jonas cochilando. A igreja só cuida dos que já são salvos. A igreja só cuida dos que já são salvos. Se eu fosse um pouquinho mais azedo, pontiagudo, eu diria, e cuida mal. Claro que a igreja tem que cuidar dos membros, é obrigação. Cuidar da família da fé. Nós nos esforçamos tanto. Se você precisar de algo, por favor, não se cale. Na nossa reunião pastoral dessa semana, nós passamos mais um pente fino. Tem mais alguém que a gente está precisando ajudar? Tem alguma coisa que a gente está precisando fazer? Essa é a nossa preocupação. Nós não conseguimos. É muita gente. Mas nós queremos. Se você sabe de uma maneira, nos fale. Mas não pode ser só isso. Não pode ser só isso. Por quê? Porque a igreja é Jonas. A igreja é o agente de Deus para transformar o mundo. Obrigado pelo amém. Obrigado. A igreja, vocês estão ouvindo aí em cima? A igreja é o agente. E o que é a igreja? Esse prédio vai sair salvando gente aí? Não. A igreja somos nós. Somos nós. Nós é que somos a igreja. Você é a igreja. Você, o quê? Que é salvo. Você que recebeu sua salvação, que tem um testemunho. No nosso curso, que estamos fazendo em todas as nossas células, descobrindo a nova vida, a primeira coisa, no primeiro dia, na primeira aula, foi escreva seu testemunho. Você vai precisar dele. Todo mundo tem que ter um testemunho na ponta da língua. Todo mundo tem que estar preparado para falar do Senhor. Nós somos o Jonas, nós temos uma mensagem. Vai e fale. Fale o quê? Dê seu testemunho.
Todos nós temos que ter o nosso testemunho. Qual é o seu? O que o Senhor fez por você? Quando é que você o converteu? Como você era antes? O que Ele fez em você? Como você é agora? Carregue seu testemunho escrito em você. Paulo diz, vocês são cartas vivas. Vocês são cartas vivas. O que significa isso? Eu estou mandando uma mensagem através de você. Irmão, nós temos que ter nosso testemunho. Nós somos cartas vivas. Nós somos uma mensagem. Então, quem é a igreja? A igreja é você. Igreja é você com uma mensagem. Igreja é você com um plano simples, com uma missão. Qual é a missão? Eu sou o agente transformador da minha cidade, das nossas cidades, das nossas famílias. Eu sou uma carta. Carregue a carta. O capitão do barco descobre que o Jonas está dormindo. Vai lá e fala assim, clame também ao seu Deus, o seu bruxo, faz uma macumba aí, qualquer coisa. Acende uma vela qualquer, porque o trem está feio. Aí ele fala assim, não sou invocador de demônios, nem acendedor de vela. Eu sou servo do Deus vivo, que criou o céu, a terra e o mar. Não, peraí, o seu Deus é do mar? Então você é encrenca aqui. Ó. Se o seu Deus é que fez o mar, o que é isso? Seu Deus está bravo, é com você. Pensa bem. Jonas fala e os alerta. Isso tudo aqui é por minha causa. Os marinheiros pedem uma explicação. Como? A causa é sua? Você é o responsável? E Jonas fala, eu sou judeu. Você é judeu? Sou judeu. Deus me deu a ordem de ir para Nínive. E eu não fui não. Eu estou desobedecendo a Deus. Está vendo isso aqui? É a desobediência. Está vendo isso aqui? Dá uma olhada. Desobediência. Talvez a gente precisa dar uma olhadinha, sabe? E talvez perceber que tem crises, tempestades e problemas, que é desobediência. Está acontecendo porque nós estamos na direção errada. Irmãos, eu vou falar uma coisa muito séria. Quem falou isso não fui eu, foi o pastor Mário Vega, pastor de uma mega igreja, mas ele disse assim, eu fico olhando no meu país os terremotos. Ele sabe o que é isso, porque eu fui na igreja dele. E lá ele tem o prédio grande da igreja e tem o prédio da igreja da criança assim do lado. E do lado tem uma ruína, um prédio inteiro demolido. Eu falei, o que é isso? Ele falou assim, esse prédio era o prédio das crianças. Lá tem flores, jardins, era o prédio das crianças. Eu falei, mas o que houve? Um terremoto, na hora do culto, de manhã. Tínhamos 1000 crianças, mais de 700 morreram aqui. Pensa isso, tremeu e matou todas as crianças. Lá hoje é um monumento em homenagem àquelas crianças. Construíram outro ao lado. Eu estava lá almoçando, quando meu prato começou a mexer, e todo mundo levantou e foi lá para fora, e eu estou comendo, ele falou assim, sai daí, rapaz. E eu saí correndo, e é muito estranho, terremoto. Lá tem 4 por dia. Todos os dias treme 4 vezes, em média. Agora, eu queria que você visse a cena aqui. Um judeu temente a Deus sendo punido. Sendo punido. Um homem de Deus sendo punido por Deus. E os que estão invocando outras divindades, Deus está querendo salvá-los. Pensa bem essa cena, que incoerência. Será que tragédias que têm acontecido não são causa nossa? Será que não tem vindo muitos horrores à terra para Deus mostrar para nós, igreja, que nós estamos desviados da missão que a gente teve? Uma pergunta. Jonas, pelo menos, ele foi honesto e disse assim, não é contra vocês a tempestade, não, é contra mim. É contra mim. E eu olho essa crise que o Brasil está passando, essa crise econômica, moral, e eu penso, será contra nós que Deus está se levantando? Será que é para nós a punição? Será que Deus está querendo nos dizer algo? Sabe, por causa da sinceridade, Jonas indicou a solução do problema. Ele falou, joguem-me na água. Se vocês me jogarem fora do barco, vocês serão salvos. Mas sabe o que aqueles homens maus, adoradores de demônios, não é? Sabe o que eles fizeram? Eles falaram assim, não vou te jogar de jeito nenhum. Gente, vamos salvar esse homem. Não, e sabe o que eles fizeram? Trabalhando.
Jonas não estava nem aí para eles, estava dormindo. Agora, quando eles sabem que o ataque é contra eles, sabem o que os homens maus fazem? Vão salvá-los. E muitas vezes a gente vê mais solidariedade entre eles do que entre nós. Muitas vezes as comunidades se juntam, um ajuda o outro, um tira do outro, um manda panelas, entrega o restinho do almoço para o vizinho, quando nós não fazemos isso. Eu fico impressionado. Eles demonstram um apreço pela vida de Jonas, que Jonas devia ter demonstrado, mas não demonstrou não. Nem ligou para os... você vai morrer, nós não vamos deixar. Nínive vai morrer, pode matar sim. Quanto mais eles se esforçavam, mais dura ficava a tormenta, até que eles então, não tem jeito, pedem perdão a Deus e jogam Jonas fora. Na hora que ele encosta na água, o mar faz assim, o vento, bonança. Não deu nem tempo, quando um grande peixe veio e afundou com eles. E eles, é Deus mesmo. Tudo que ele falou é verdade. Sabe o que esses homens fazem? Se dobram, adoram a Deus, se convertem. Eles veem aquele testemunho, o Deus Criador parou o mar. Eles conhecem, viram, eles na hora. Que lição, hein? Que lição. Em 2 Reis, no capítulo 14, você não precisa abrir, no verso 25, mostra para nós, quando Jonas ainda estava lá na cidade, em Israel, ele era de Israel, e o rei era muito ruim. Então, sabe o que ele faz? Eu não sei se é o Jeroboão II, acho que era. Sabe o que ele faz? Ele vai lá diante do rei e fala, você está pecando, você está isso, e dá uma raspança no rei, e leva o rei mesmo. Ou seja, ele prega pra caramba dentro da igreja. Mas lá fora, então agora vai pregar em Nínive, eu vi que você é um pregador corajoso. Lá não vou não. Muitas vezes nós somos pregadores e damos testemunho em culto de igreja, na volta do encontro, no culto do Vox. Nós damos testemunho na célula, entre nós falamos de Deus, mas lá fora a gente não fala. Eu quero dizer a você nesta manhã que Deus quer salvar a todos através de Cristo. Mas para isso a igreja precisa compreender o papel que ela tem. Sabe, o capítulo 2 mostra como Jonas se sentiu? Jonas ficou desesperado. Jonas sentiu-se ali no buraco. Jonas se sentiu ameaçado. Jonas se sentiu exprimido, oprimido. Ele sentiu o que o perdido sente, porque ele falou, eu estou perdido. E no capítulo 2, eu creio que quando ele se botou na pele de um perdido, agora ele se arrepende e fala, meu Deus, que desespero o povo sofre. Sabe, irmãos, nós não sentimos o que as pessoas sentem. Nós não sabemos o que a maioria passa. Nós não sentimos o cheiro que eles sentem. Nós não passamos a dor que eles passam. Nós não sentimos, e às vezes Deus deixa a gente sentir dor e passar por provações e crises horríveis, e a gente cair num buraco para a gente sentir o desespero e poder falar, agora eu sei o que é desespero. Jonas sentiu isso aí, sabe? E aí veio a palavra de Deus para ele uma segunda vez, porque o peixe o vomitou. Quando ele saiu meio verdão, assim, cheio de alga, todo amarrotado, porque suco gástrico foi jogado o tempo inteiro tentando digeri-lo. Ele estava parecendo o ET de Varginha mesmo, acho que foi de lá que tiraram aquelas fotos que tem por aí, né? Porque era o Jonas, recém-saído ali, todo parecendo um marciano, verde, né? E aí ele saiu por lá, e aí Deus falou com ele, então vai de novo para Nínive. Vai agora, você está sentindo, você vê quanto eu amo, você vê o que eu estou disposto, e no meio daquelas lições todas, ainda não tão completamente convertido, não tão completamente solidários, não tão movido por compaixão, ele vai para aquela cidade agora, e ele começa a pregar, e ele chega e fala assim, mais 40 dias essa cidade será destruída. Gente, essa frase é tão ridícula, que o pessoal falou assim, não, peraí, que esse cara é doido?
Porque 40 dias, ainda que o exército mais poderoso cercasse Nínive, eram 5, 6 anos para o povo lá de dentro render. Tinha estoque, tinha segurança, tinha água, tinha tudo. Que 40 dias? Essa notícia se espalha pela cidade inteira e chega no rei. O rei fala assim, peraí, quem está falando isso? Ah, é um judeu aí. Peraí, judeu? Eu ouvi falar do Deus deles. O Deus dele destruiu nações. O Deus dele faz isso mesmo. É verdade. Sabe o que o rei faz? O rei proclama um edito real e diz assim, ó, vai acontecer mesmo. Mais 40 dias nós vamos tudo morrer. E ele manda uma ordem, parem de fazer maldade. Todo mundo, nós somos, Deus viu o nosso pecado. Temeram. E sabe o que faz? Jejuem. Chore, se arrependa. Nem animal vai comer. Se jejum completo 3 dias. Como isso aconteceu, gente? O que aconteceu? O exército nunca venceu, estratégia, todo tipo de sabotagem. Essa cidade é invencível. Foi vencida pelo quê? A palavra de Deus. Irmão, agora foca no que eu estou te dizendo. A palavra de Deus tem poder. Irmãos, a mensagem do Evangelho. A palavra de Deus. Esse homem pensou e falou, é verdade, vai acontecer. Ele foi convencido. A palavra foi falada, em cima da palavra veio um louco, um inesperado convencimento. E da palavra, mais o convencimento, fecha o sanduíche com arrependimento. Isso aqui é chamado super salvação. Dupla. Salvação dupla, com gergelim. Salvação completa. Eles se arrependeram. Gente, pensa bem. A realidade total de uma história de milhares de anos muda por uma palavra de um homem que nem era lá muita coisa, um testemunhozinho, meio de má vontade, mas ele obedeceu. Porque ele obedeceu, porque a palavra foi falada, Deus convenceu. Foi Deus que convenceu, você entende isso? Jonas não teve que fazer nada, ele só falou. Nós ficamos pensando que eu tenho que mudar, que eu tenho que bater, que eu tenho que xingar, que eu tenho que mandar a pessoa parar, e arruma sua saia, e joga essa cerveja fora, e você não sei o quê, e nós começamos a fazer o papel do Espírito Santo. Ele não mandou a gente fazer isso. A ordem é clara, vá e pregue. Fale a palavra, deixa, depois por favor não atrapalhe, eu vou convencer. Eu vou convencer. Mas só vai haver mudança se houver a palavra, o convencimento e a ação, chamada arrependimento. A palavra de Deus sozinha pode mudar o coração dos empresários no Brasil. Pode mudar a distribuição de renda do nosso país. A palavra de Deus sozinha pode mudar todos os políticos no país. A palavra de Deus sozinha pode desmontar os cartéis de droga, de violência, de roubo. A palavra de Deus, se mudou Nínive, pode mudar seu marido, pode transformar seu casamento. Deixa eu dizer para você, seu casamento horrível. A palavra de Deus pode mudar seu casamento, pode mudar você. A palavra de Deus tem poder para mudar tudo. Foi pela palavra que o universo foi formado. Foi pela palavra que os astros existem. Pela palavra o sol tem essa energia de bilhões de quilotons, de megatons, de infinita tons de energia. É a palavra que gerou os sóis, são milhões, bilhões de sóis. A palavra criou o universo, a palavra sustenta a vida. É a palavra de Deus. Esta palavra está na nossa boca. Quando você fala o nome Jesus te ama, é a palavra criadora. Jesus pode te dar uma nova vida. Esta palavra pode fazer um homem nascer de novo. Um homem nascer de novo. É a palavra que tem poder. Jonas não esperava que tivesse tanto resultado, sabe? Ele não queria que ele se convertesse. Jonas sai da cidade e vai para a colina lá fora. Ele assenta e fala assim, eu vou ver esse show daqui, porque vai ser mais do que virada de ano em Sydney. Vai mandar bomba para tudo que é lado. Ele está esperando o show da virada. E aí começa, 10,
9, 8, lá no dia 40. 3, 2, 1. Não. Ele começa a ficar com raiva. Às vezes atrasou um pouquinho. Tecnologia sempre atrasa, né? O vídeo nunca entra. Aqui entra, graças a Deus. Não veio. Não veio. Jonas estava na colina. E de novo, ele não via o que o povo sofria antes, porque ele não sabia o que estava acontecendo. Agora, depois que ele prega, ele também não está vendo. Ele nem sabe que eles estão jejuando. Ele nem está vendo que eles estão orando. E ele está lá esperando, vai destruir tudo. Sabe o que acontece? Nada. Nada. E Jonas ficou bravo demais. Jonas ficou bravo demais. Ele não entendia o coração de Deus. Desde o começo ele nunca entendeu. Deus queria que Jonas fosse àquela cidade e Jonas queria sair da cidade. Deus queria que ele se aproximasse do problema e misturasse no problema, e ele decide se afastar do problema. Deus queria salvar a cidade e Jonas queria que a cidade fosse destruída. Deus queria salvar, Deus quer salvar a cidade, Deus quer salvar Belo Horizonte, Deus quer salvar o Brasil, Deus quer salvar as nações, e a igreja quer sair da cidade. Esperando lá, ele se assenta embaixo de uma árvore. A cidade não acontece nada, Jonas está xingando, Jonas está esbravejando, Jonas está mandando e-mail, Jonas está soltando na rede social, que Deus não serve, que ele está blasfemando, e ele está criticando, está julgando coisa que ele nem sabe, ele nem viu nada, mas ele está falando, ele está bravo demais, Deus manda um vermezinho vir aqui, assim, ó, e dá uma mordidinha na árvore, que ele estava debaixo dela, essa árvore morre na hora. Aí ele fica muito triste, aí vem a palavra de Deus para ele. Você está aí bravo, triste, porque essa árvore morreu? Eu que mandei matá-la. Mas você queria que eu matasse mais de 120 mil pessoas, que não sabem nada, que não têm discernimento, que não sabia nada. Você queria isso? Tem compaixão de uma plantinha, rega, cuida de uma planta, e não liga para vidas humanas? E acaba o livro de Jonas. Qual a grande lição para nós? Primeiro, nós temos que alinhar nosso coração com o coração de Deus. Nós estamos desajustados. Nós não somos como Deus. Nós nem conhecemos a Deus. Ele é um estranho para nós. Parece um estrangeiro, a gente não entende. Eu queria quebrar essa ilusão de que nós podemos pensar que porque frequentamos igrejas, de vez em quando lemos um pouco da Bíblia e tal, que nós entendemos Deus. Meu querido, nós não sabemos como Deus é. Nós não alcançamos isso. Mas nós precisamos e nós temos que falar: Deus, me dá o seu coração. Põe em mim a mente de Cristo, põe em mim o sentir de Cristo. Põe em mim, eu não estou entendendo. Em João capítulo 4, Jesus está indo de volta para Galileia, e os judeus não passam por Samaria, mas lá está escrito: era-lhe necessário passar por Samaria. Está todo mundo lá, não estou entendendo, não estou entendendo. E muitas vezes nós estamos criticando, nós estamos falando o que não entendemos, porque Deus é um Deus de estratégia, Deus tem um plano, e nós não entendemos, e estamos às vezes sentindo com raiva, falando do que não entendemos. Temos que alinhar nosso coração. Deus quer salvar, Deus quer salvar, Deus quer salvar os piores, os maus, os violentos. E é para eles que nós temos que pregar. Segunda lição: a igreja deve estar a serviço do mundo. Ela existe para servir a Deus, servindo ao mundo. Temos um papel a cumprir. Como é importante a gente ganhar as cidades. Hoje a população mundial inteirinha veio para as cidades. Você acha que Deus não está atento a isso?
Não é mais tribal, nem rural, nem fazenda. Está todo mundo apinhado na cidade. São nossos vizinhos. Essa é a nossa estratégia. Nós estamos aqui para conquistar as cidades. Não significa que todo mundo vai ser evangélico. Não significa que 100% será evangélico. Mas significa que a igreja vai influenciar as áreas de maior importância. Significa que nós afetaremos, nós mudaremos a maneira como se faz comércio na cidade. Nós afetaremos a maneira como é feita a educação na cidade. Nós afetaremos a conservação do meio ambiente. Nós afetaremos a questão da família, como são os casamentos. Nós estabeleceremos um outro padrão para a política. Nós paramos de cuidar do jardim. O Éden foi dado para nós e o jardineiro fugiu. O jardineiro, largou. E a erva daninha está tomando conta. O Senhor está chamando jardineiros. Jardineiro para cuidar de uma sala de aula, faz dela um jardim de Deus. Jardineiro para cuidar de uma loja, faz dela um Éden. Jardineiro para cuidar dos seus filhos, faz dela um jardim. Deus te deu um jardim para cuidar. Deus deu para alguns uma indústria para cuidar. Faça dela o reino de Deus. Deus deu para alguns uma empresa. Deus deu para alguns uma academia. Deus deu para alguns um time de futebol, um jogador. Vá lá e mude, crie algo, faça algo, leve a palavra. Leva a palavra, entrega, dê, pregue. Deus fez de alguns políticos. Vá lá e faça um jardim, ainda que só tenha feras lá. Ele vai fechar a boca do leão. Mas vai te colocar no meio do leão, eles vão botar o dente do lado, mas na hora vai perder o apetite, o dente vai amolecer. Não vai morder, porque Deus é fiel. Mas nós só pensamos em cuidar das nossas crianças, da nossa família, dos nossos jovens, e não estamos ligando, porque pensamos que isso não é da nossa competência. E é assim. E muita desgraça que tem acontecido hoje, num Brasil tão injusto, é porque nós largamos o jardim. Há muita maldade dentro da cidade, muita maldade. São pecados individuais que eu e você cometemos, mas tem muito pecado coletivo também. Tem muito pecado. E eu não sou responsável só pelo meu pecado, eu sou responsável pelo pecado do sistema. E o nosso sistema é um sistema injusto. Pessoas que nos prestam serviço aos milhares são explorados. Ganham baixíssimos salários, mas para nós é ótimo. Porque nós somos classe média. Classe média tem empregada, classe média tem chofer, classe média usufrui, anda de carro. Mas uma classe imensa de pobres não tem nada. Porque eles fazem tudo mover, eles capinam, eles que fazem os viadutos, que o trânsito anda rapidinho, mas eles morreram lá. E ninguém liga se ele morreu, se teve acidente, se perdeu a mão, se a serra cortou. Está nem aí, dá 100 conto que ele fica satisfeito. E a gente entra na justiça e fala que é absurdo, ele está pedindo 10 mil, vamos dar 500. Nós estamos usufruindo do sistema, nós estamos ganhando, nós estamos vivendo a cidade sangrenta e achamos lindas as praças. Foi construído com sangue, com injustiça e pobreza. Como Nínive, nós também desfrutamos de um conforto, um prazer à custa da pobreza. Está lotado de idosos na rua. Belo Horizonte tem 5.800 moradores de rua, uma cidade que eu nem vejo. Crianças de rua, pessoas sem casa. Pecados sociais tão grandes. Nós culpamos as autoridades, falamos, ninguém vai fazer nada não. E nós perdemos a dimensão da dor. A gente não sente o que ele sente. Porque eu nunca fiquei sem casa. Eu nunca dormi num viaduto. Você já? Eu nunca dormi debaixo de um viaduto. Eu nunca fiquei no relento uma noite. Eu nunca comi comida azeda. Eu nunca. Eu nunca fiquei 4 dias sem tomar um banho, fedendo, e as pessoas fechando a janela quando eu venho.
Eu nunca senti isso. Mas eles sentem todo dia. Isso é Nínive. E Deus nos chamou para mudar isso. Deus nos chamou, mas nós perdemos a dimensão. Nós vemos o absurdo, que é absurdo. Nós vemos a feiura, a cidade está feia. Fica feio com esses papelões embaixo do viaduto. Que feiura. Ah, não. Mas nós nunca vamos morar no lugar dela. Talvez a gente fale assim, mas eu não faço isso não, pastor. Nunca explorei ninguém. E é verdade. Mas nós fazemos parte de uma estrutura social que explora. Então nós temos que denunciá-la. Mateus 25, eu termino. Fala como Jesus vai julgar as nações. Um dia o rei, o criador de tudo, vai julgar tudo e todos. Eu, você e todo mundo. Vai julgar o presidente Bush, vai julgar o brasileiro, vai julgar o Paraguai, vai julgar as guerras. Um dia tudo vai ser resolvido. Mateus 25 fala, então ele separará de um lado as ovelhas, do outro lado os cabritos. E os cabritos vão dizer, mas o que é isso? Por que eu estou do lado de cá? E ele vai falar, fácil. Eu estou botando vocês no juízo eterno, no ranger de dentes, no fogo eterno. Vocês vão para o meu juízo, que eu não fiz em Nínive, mas agora eu vou fazer contra todos. É fogo, é morte eterna, é castigo como não tem ideia. E eu vou dizer por quê. Você quer saber por quê? Foi aquela mentira que eu falei? Não. Foi aquilo? Não. Foi aquele adultério? Não. Isso aí Jesus pagou. Vou dizer o que foi que está te jogando lá. Eu tive fome. E você nunca me deu de comer. Eu tive sede, você não me deu um copo de água. Eu tive nu, você não me deu uma roupa. Eu fui preso. Preso injustamente. Preso espancado. Preso de violência, preso de abuso policial, preso porque eu roubei um biscoito. Mas você não me defendeu, nem me visitou. Nenhum de nós está dizendo será julgado pelo que fez, mas é pelo que não fez. E eu preciso que a gente entenda isso, é pelo que eu não fiz. E sabe o que a maioria de nós dizemos? Por favor, crente não faz isso. Crente não faz isso. Crente não deveria estar falando assim, crente não deveria entrar nesse meio, crente não deveria participar disso, crente não deveria fazer aquilo, estamos errados. É o que nós não fazemos que vai nos condenar, porque nós não fazemos por uma expressão do maior pecado que tem dentro de nós, o egoísmo. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E há muitas coisas que nós podemos fazer. Eu proponho que nós podemos ser voluntários na nossa cidade. Você sabia? Você sabia que qualquer um aqui pode ser do Conselho Tutelar? Do Conselho Municipal da Criança? Você sabia que tem um monte de lugar que tem gente ruim entrando, mas que nós dizemos, isso não é lugar para crente? Nós podemos doar sangue. Na igreja do Poyong Show, quando acaba o culto agora... Todos nós íamos doar sangue. Ele tem camas assim, ó, e é milhares de pessoas, mas são camas. Eu estive lá, eu vi. A Cruz Vermelha está lá, a Cruz Vermelha é para todo lado. E os irmãos já saem do culto, ó. Eles doam sangue para o país inteiro. Não tem um que precise de sangue, porque eles podem dar. Isso é incrível, porque a cidade, o país ama aquele povo. Nós podemos abrir creches. Você sabia que 4, 5 de nós aqui pode facilmente abrir uma creche para cuidar de 10 crianças e deixar seus pais trabalhar? Que podemos revezar, cada um fica uma semana e montamos creche? Você sabe que são milhares de crianças sem um lugar para ficar e seus pais desesperados como vão fazer porque são pobres? Nós podemos ajudar. Então Deus não quer punir nem destruir, nunca quis. Mas Ele fará. Se o homem não se arrepender. Se eu fosse resumir a minha mensagem, eu diria, primeiro, olha o poder do arrependimento. Gente, Deus decidiu matar, destruir, rebentar aquela cidade. Bastou um gesto deles, sincero. Rasgaram as roupas, jogaram pó em cima e se humilharam e não comeram 3 dias, o coração de Deus se quebrantou e ele falou, não vou mais fazer isso.
E se eu posso falar algo assim de crucial importância para todos nós, é o arrependimento. Pastor Samir, outro dia, falou conosco, e ele tem muita razão, de que muitas das conversões que nós temos são falsas. Não gerarão salvos. Geram membros de igreja, mas não salvos. Porque não muda, não transforma. Eu falei o sanduíche. Primeiro a palavra. Da palavra vem o convencimento do Espírito. E sobre o convencimento tem que vir um arrependimento. E arrepender é converter, é mudar, é não fazer mais. Diz a palavra que Nínive parou de fazer o mal. E nós continuamos pecando. Nós continuamos errando. Na verdade, nem somos salvos. Porque não há arrependimento. Ouve a palavra, eu entendi, me convenceu, eu entendi, dei uma balançadinha, mas não quebrei, mas não parei, mas não abandonei. Eu era assim, sou assim, continuo assim e não mudarei. Se eu não mudar, eu não vou para o céu, eu não sou salvo. Meu querido, eu chamo a Igreja Batista Central ao arrependimento. Eu tenho orado todos os dias, essa semana eu orei com todos os pastores. Todo mundo individualmente que chegou comigo, eu orei, Senhor, traz para nós o avivamento de Josias, o avivamento da palavra, mas traz o de João Batista também, o avivamento do arrependimento, porque se palavra e arrependimento não trabalharem juntos, gera apenas conhecimento e não mudança. Nós não vamos transformar o mundo com esse testemunho fraco que nós temos, com uma vida que não muda. Um evangélico cuja empresa se chama Jesus.com está preso. Presidente da Câmara, uma vergonha de cidadão. Merece estar preso mesmo. E espero que lá no cárcere um Jonas pregue para ele o evangelho. Porque fui preso e foi me visitar. Mas salvo evangélico ele não é. Porque o evangelho não rouba. Mas minha empresa chama Jesus. Uma vergonha, uma blasfêmia. Não podia. Desculpa falar isso. Eu não devia falar. Muitas coisas eu falo aqui eu não devia falar. Muitas. E sofro por isso. Mas não é assim que pregador e profeta faz? Toma na cara. Ótimo. É meu papel. Deus me fez forte para isso. Mas eu não deveria falar. Se você tem práticas semelhantes ao do senhor Eduardo Cunha, você não é cristão. Ainda que use camisa, que sua empresa chama Jesus, que você use uma aliança escrito Jesus, você não é crente. Precisa arrepender. O que a igreja mais precisa é arrepender. Se você traz sua esposa, você não é crente. Se você mente sistematicamente, você não é convertido. Se você rouba nos dízimos e nas ofertas, não ama a obra do Senhor, você não é convertido. Eu não posso dizer que você é, quando a Bíblia diz que você não é. E nesta manhã, talvez a palavra mais séria é esta. A palavra mais séria é esta, arrependa-se. Porque esta palavra, nós vimos o que Deus é capaz de fazer. Mas também, em segundo lugar, eu digo, tudo que Deus precisa para mudar uma cidade é de uma pessoa, uma pessoa. Por isso ele pergunta, a quem enviarei? Quem vai falar? Uma palavra simples, vai lá e fala. Dentro de 40 dias vai ser destruído. Se é o que Deus mandou, fala, faz. Se você sabe falar João 3,16, fala. João 3,16, escreve na sua mesa. O que é isso? É a palavra de Deus, porque Deus te amou de tal maneira que Deus, seu filho, ele fez isso comigo, mudou a minha vida, quer mudar a sua também. Ah, tá bom, obrigado. Ele vai embora para trabalhar, mas o convencimento vem pegá-lo. Depois ele vem com arrependimento. Você falou aquilo, sério? Eu estou arrependido. Deus está disposto a fazer a parte dele, desde que a gente faça a nossa. Pregue a palavra. Meu irmão, nós podemos fazer muito mais. Nós temos 2.000 células. Só aqui na IBC, aqui tem umas 1.300, sei lá quantas são, só aqui nesse prédio. Nós podemos ganhar as pessoas, a cidade está na nossa mão, estão desesperados, gente. Nós podemos. Deus viu o que aconteceu em Nínive, Jonas não viu. Deus queria salvar, Jonas não sabia. Deixa eu falar com você uma coisa. Outra coisa que eu não devia falar, mas vou falar. Nós temos que ir para o meio da prostituição, se nós queremos ganhar as prostitutas. Nós vamos ir para o meio dos empresários, se a gente quer ganhar os empresários. E nós temos que estar
no meio das escolas, se a gente quer mudar essa questão das escolas. Nós temos que ser sal. A luz é feita para colocar no meio da treva. O que adianta eu acender uma lanterna aqui e falar, olha que bacana, tem luz demais aqui. Mas no meio da escuridão, uma lanterna vale tudo, salva, uma lanterna faz toda a diferença. Então aqui você não brilha, mas lá fora você vai brilhar imensamente. Aqui você não vai pregar aqui, mas lá fora, João 3,16 é uma luz estupenda. Aqui eles diziam, mas é isso que ele veio falar, tem tanta luz, tem tanto mestre, mas lá fora a fome é total. Pregue lá fora, dê testemunho lá fora. E pelo menos pergunte para Deus. Pergunte. Senhor, o Senhor quer que essa pessoa esteja no meio dos beberrões? O Senhor quer que ele esteja no meio das meretrizes? Antes de falar, pergunte, porque pode ser Jesus lá. Porque os religiosos falaram, ele é amigo dos pecadores. E ele disse, é eles que eu vim buscar. Jonas falou, eu não quero ir para Nínive não, lá é muito mal. E Deus falou, eu quero que você entre no mal. Eu tenho chamado pessoas e desafiado pessoas a exercerem a vocação. Qual o maior problema? Qual o maior problema da China? Lá só podia ter um filho. Sabe o que eles faziam quando o filho nascia? Jogava fora, matava, abortava. Milhões, num país de bilhão, eram milhões. Sabe o que os crentes foram fazer na China? Pegar os bebês. Os maiores orfanatos do mundo estão na China. Sabe o que os crentes fazem lá? Eles vão no âmago do problema. No âmago do problema. Deus quer que a gente vá para o âmago do problema. Qual é o maior problema do Brasil? Pode escolher. Pode escolher. Violência. Violência. Você sabia que a nossa igreja tem uma delegada civil, que é talvez a mais ou a segunda mais forte de Minas Gerais, é membro da nossa igreja? Ela está lidando com presídio, cárcere, prisão. Deve estar aqui a Ana, não sei se ela está aqui, mas ela é uma bênção. Deus colocou ela no meio da área de violência. Nós oramos por ela, nós amamos, nós entendemos o que ela passa, porque ela está aqui todo dia no culto com 2 armas, porque a qualquer hora alguém que prometeu matá-la. Você sente como é ser marido dela? É o nosso irmão Israel. Já imaginou brigar com uma mulher dessa de noite? Dar uma xingada assim? Já imaginou fazer assim uma indelicadezazinha, ou sua, ela, como meu bem, lindona, sua lindona. Eu fico todo dia orando pelo Israel, por ela eu nem lembro tanto, mas o Israel eu oro todo dia. Ontem eu dei um abraço nele e falei, Israel, você é meu herói. Você é o homem mais manso da terra. Você, na marra eu sou, pastor, né? Na marra eu sou. Imaginou você ser casado com uma mulher que tem isso? Você ora por ele? Isso aí precisa de oração, irmão. Nosso irmão que hoje está aí trabalhando na área da política, jamais queria estar passando o que está sofrendo. Você, eu jamais queria estar ouvindo ou tendo que falar o que eu estou falando. Saiu do controle. Mas ele foi lá por obediência. Porque eu falei, você tem que ir para o ruim, do ruim, do ruim. Eu não quero, eu não vou. Eu vou me aposentar, eu já tenho direito, já estou há anos. Eu queria que você fosse lá. E sabe que ele foi? E não tem problema ganhar ou perder. Mas tem problema quando a gente está tão desalinhado e não entende. O que Deus pode fazer? Eu olho em outra maneira. Não sei do que vai acontecer e nem quero influenciá-lo nesse sentido. Mas olhar do ponto de vista de família, de crente, de igreja, nós somos obrigados a olhar. Pelo menos eu tenho que perguntar, será? E o mínimo que nós podemos fazer é orar. Por quê? Porque se não houver uma luz, se não houver um resgate nesta área, você esquece o seu sonho de alguma melhora nesse país. Você esquece. É a única maneira. É a única maneira o quê? A pessoa não, talvez seja o mais incompetente, eu não estou entrando no mérito, mas essa palavra tem que ir. Ela tem que ser falada. Ela tem que ser falada. E se ela foi falada em campo de futebol, ela tem que ser falada nesse campo. Tem que ser falada. Da área mais macumbada, mais corrupta, mais terrível do mundo, virou um lugar de testemunho, é o futebol.
agora tem que ser outra área. Então eu só peço a você que olhe a sua parte. Você está pregando? Você está indo nas áreas mais difíceis? E você já se arrependeu para valer? Vamos ficar de pé para a gente orar. Eu quero orar com você. Peço encarecidamente, eu sei que eu sou péssimo nisso, mas eu quero pedir uma oração sua comigo. Eu não vou orar por nenhuma coisa que você não quer que eu ore, pode ficar tranquilo. Eu vou orar por quem mais me importa, por quem eu mais amo, por quem eu estou mais preocupado, quem eu quero melhor, você. A primeira coisa nesta manhã que Deus me falou, falou assim: Paulo, por favor, ore, porque eu preciso levar alguns que estão indo para o juízo. Tem gente que vai estar lá hoje que vai para o inferno, meu juízo está sobre ele, está subindo, eu terei que destruí-lo. Eu vou ter que puni-lo, eu vou ter que lançá-lo no inferno, eu vou ter que castigá-lo. Ele tem sido muito hipócrita, ele tem sido muito falso, ele tem sido um falso, ele tem sido mal lá fora, a ira está subindo. Por favor, diga lá para ele que se arrependa. Eu estou falando sério. Nós precisamos de arrependimento. E o meu primeiro apelo é: se você não é convertido, não se arrependeu, continua vivendo como um ímpio, Deus ordena uma palavra para você e eu tenho que obedecê-la. Arrependa-se, confesse seu pecado, pare de pecar, mude, pare de difamar, pare de trair, pare de ser desonesto, pare de julgar, pare de perverter, pare de alterar números, de tirar, de ser injusto, perverter o juízo. Tenha misericórdia. E eu queria que você orasse comigo. Hoje eu queria dizer que se você veio aqui e não é convertido ainda, hoje é o dia da sua salvação. Deus manda Jonas dizer: arrependa-se, eu vou salvar. Eu não vou, eu vou mudar, eu vou ter misericórdia. Hoje é o dia, eu quero ter misericórdia de você. Mas eu queria que você orasse a Deus, falasse: Deus, tem misericórdia de mim, eu preciso de Deus, eu tenho que mudar de vida. Eu estou tão impuro, eu estou tão mal, eu estou tão ruim, eu estou com tanta raiva, eu estou tão pecador. Deus, eu quero uma conversão genuína, eu quero uma experiência com Deus. Eu me arrependo, eu vi sua palavra, me convenceu, mas eu tomo atitude, eu vou me arrepender, nunca mais, eu quero mudar, me ajudem, por favor, preciso mudar. Se você quer isso, se você precisa disso, nós precisamos te ajudar e você precisa tomar uma posição. Então, por gentileza, vem aqui à frente. Nós vamos orar pela sua salvação, clamar a Deus pela sua vida, pedir a Deus que transforme você, que te abençoe. Você gostaria de vir para hoje tomar uma posição aqui, diante de Deus, se converter a Jesus, arrepender dos seus pecados, tomar uma posição diante de Deus? Venha, por favor. Eu quero orar com você e eu quero orar por você. Pode vir. Você tem que largar os ídolos, você tem que largar uma vida errada, tem que largar aquilo que você acreditava que era a sua salvação e não é. Venha. Eu te chamo ao arrependimento, eu te chamo a uma genuína conversão. Pode vir, querido, pode vir aqui à frente. Desculpa eu não ter descido. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tem mais alguém que quer vir? Venha. Venha. Ô Luiz, é você, Luiz? Então essa é a Margarete. Ei, Margarete, prazer. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu estava esperando tanto isso. Eu estava orando. Tem mais alguém que vem? Eu não posso ficar de conta-gota, gente. Tem que vir todo mundo de uma vez. Deixa eu dizer, eu estou chamando você para se converter. Quem não é crente, adorador de ídolo, quem pratica o mal. Mas eu estou chamando também agora crentes ao arrependimento. Eu sou convertido sim, pastor, mas eu tenho errado. Eu estou arrependido de coisas que eu tenho feito, de maneira que eu tenho agido.
Irmão, eu me arrependo todo dia. Todo dia. Ontem eu estava à noite fazendo um casamento. E eu falava sobre egoísmo. O vírus que acaba com os casamentos. E eu fui lá fazer o casamento com a minha esposa falando de ser egoísta demais. E eu quase caí lá, eu quase não conseguia fazer o casamento. De tanto enxergar meu pecado, eu me arrependi. Cheguei tão envergonhado em casa. Tão envergonhado, que eu sou muito mau. Eu preciso me arrepender todo dia. Sou tão pecador, e se eu não me arrepender e não me converter, eu nunca vou mudar. Você quer se arrepender? Quem não escapou daí para cá, quem não escapou daí para cá, dançou. Porque quem ficou aí é porque está, ó. Então agora eu estou nomeando vocês, Jonas. Vocês vão pregar a palavra. Vocês vão se envolver na cidade. Você vai parar com um mendigo. Você vai bater numa porta que você viu o vizinho gritando. Tem que se envolver, pregar. Não, eu não sei, pastor, dá seu testemunho. Faz a primeira lição e conta o seu testemunho. Isso vai mudar a cidade. Nós somos os agentes de transformação. Eu e você. Por favor, me ajude. Essa é a missão da nossa igreja. Então vamos orar a Deus. Vamos orar. Aqui na frente não tem os mais terríveis pecadores. Não. Aqui tem gente igual a gente. Gente que a gente ama igual a gente. Que é hoje o dia que ele está arrependendo. Ontem foi você, amanhã será você de novo. Mas você está aqui. Então há um espírito de arrependimento aqui. Nós temos que parar de ser maus. O mundo só vai mudar se os crentes forem crentes mesmo. Se a gente tiver bom testemunho. Você que está aí, comprometa a dar um bom testemunho. Comprometa a dar um bom testemunho. Comprometa a ser crente de verdade, a amar seu semelhante. Comprometa a ajudar o pobre. Comprometa a defender a justiça. Comprometa a andar correto. Comprometa a fazer suas contas, a tratar bem, a tratar muito bem seus filhos, sua esposa, a ser amoroso, a ser correto. Comprometa com a mudança, porque a mudança salva a cidade. Você que está hoje entregando sua vida a Jesus, é uma honra ter o Luiz aqui, uma honra, ele não imagina como é. Eu amei desde o primeiro momento que eu vi, um amigo agora, é meu irmão. É uma honra tê-lo aqui. Deus está fazendo uma obra na vida dele. Você põe a mão no seu coração, você que está aqui na frente, e faz a simples oração, mas sincera e poderosa. Diga assim: Deus, perdoe os meus pecados. Perdoe o meu pecado. Deus, perdoe meu pecado. Tem compaixão de mim, Deus. Nesta manhã, eu me arrependo diante de Deus. Eu ouvi a palavra do Senhor. O Espírito Santo me convenceu. Eu preciso mudar. E eu decido hoje abandonar o pecado, abandonar as maldades, abandonar a mentira, abandonar o mal, minha vida velha. E eu decido receber de Deus uma nova vida. Abra sua boca e diga assim em voz alta: nesta manhã, eu confesso e declaro que Jesus, a partir de hoje, é único, suficiente, Senhor e Salvador da minha vida. Eu preciso desesperadamente de mudança, e eu não posso mudar sozinho. Eu quero Deus em mim. Eu quero um novo coração, uma nova natureza. Eu quero ser uma nova pessoa. A partir de hoje, eu sou uma nova pessoa. Abandonei o caminho antigo e vou andar no caminho novo, numa vida nova, com o meu Deus. É assim que eu oro, com fé, humildade, suplicando a Deus que tenha misericórdia de mim. Em nome de Jesus,
Amém. 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 Igreja, levanta a sua mão. Senhor, nós oramos por esses que estão aqui na frente. Pedimos que o Senhor os abençoe, Pai. Pedimos que o Senhor os abençoe. Oh Deus, que o Senhor realmente opere essa poderosa, divina, sobrenatural transformação. Que eles nasçam de novo, se tornem novas pessoas, filhos de Deus, cheios do Espírito, para viver uma nova vida. Assim eu oro, em nome de Jesus. Vocês que estão aqui na frente, por favor, todos que estão aqui na frente, vira para lá, por favor. Não precisa bater palma não. Não precisa não. Vocês que estão aqui na frente, todo mundo que veio, mesmo os conselheiros, mas principalmente os que se converteram, por favor, levante a mão para lá agora, para eles. Levanta a sua mão, levanta a mão, levanta. Você está convertendo hoje? Tá, então levanta para lá assim, ó. Assim, mira lá naquele, lá no Eduardo, assim, ó. Assim, vai, todo mundo. Agora nós vamos orar aqui. Vocês vão orar pela igreja, tá? Vocês, levanta a mão, levanta lá. Senhor, nós pedimos pela igreja que um senso de responsabilidade, de urgência, que eles hoje olhem para nós e vejam que há milhares lá fora esperando isso também, e que eles saiam daqui para entrarem no campo missionário deles, para irem para Nínive e para falarem do amor de Deus. Ore comigo assim: Deus, abre a boca deles para darem o testemunho lá fora, para contarem que o juízo vai chegar e que se não se arrependerem, todos perecerão. Pai, eu peço que o Senhor empodere esta igreja, Pai, com o espírito missionário, Pai, e que cada um, Deus, seja igreja amanhã, hoje, e que nossas células, nossos cursos fiquem lotados, pessoas que a gente trará, porque nós brilhamos lá fora. Senhor, que a luz deles brilhe, que o testemunho brilhe, e que Belo Horizonte seja salva, porque uma igreja, um povo se levantou para falar do Senhor. É o que eu oro, em nome de Jesus. Amém.